16 horas. Vamos iniciar aqui o nosso webinar sobre a reforma tributária na prática. Nós pedimos aqui para o Jorge, um especialista, né, no tema tributário, que pudesse apresentar para a gente alguns pontos que estão sendo pouco discutidos. Todo mundo está ouvindo falar bastante sobre a reforma, já tivemos vários webinars a respeito desse tema, mas existem alguns pontos que estão um pouco obscuros, algumas coisas que ainda estão em dúvida e algumas mudanças que a gente consegue ajudar colocando uma parte de tecnologia para andar um pouquinho ao lado das pessoas nessa fase de transição. Então, hoje a gente está aqui com o Jorge e vamos apresentar um pouco desses 4 temas que a gente separou e que vocês viram ali no invite, para falar um pouco sobre a reforma tributária. Antes de passar para o Jorge, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, né? Eu sou o Rafael Ruiz, diretor de inovação aqui da Umini, um dos responsáveis pela ampliação do nosso portfólio, né? Por isso, inclusive, da nossa parceria com a Avalara. Nós entendemos que os clientes SAP, que nós já atendemos há bastante tempo, ainda possuem deficiências em relação ao fiscal e encontramos na Avalara um parceiro extremamente confiável em relação às soluções fiscais. Então, eu vou pedir aqui para o Jorge para passar o próximo slide, para apresentar um pouco a Umini, né? Quem que é a Umini e como que a gente pode apoiar as empresas. Nós nascemos em 1992, então já somos velhinhos, né? 22 anos de mercado, e nós nascemos como uma empresa SAP. O nosso DNA é atender clientes que têm o ERP SAP. Isso quando nós nascemos, né? Isso está lá no nosso DNA, está na nossa cultura de ser bons em relação a projeto de implantação, projeto de migração, sustentação, melhoria contínua desse ERP em específico. Mas nós temos outras 3 áreas que complementam o nosso portfólio, que permite que a gente fale com outros ERPs. Então, por exemplo, a área fiscal, nós temos parceria com a Avalara, que trabalha toda a jornada fiscal das empresas e ajuda no compliance. Para quem precisa desenvolver uma aplicação, um software, um aplicativo, um portal ou até uma interface, nós temos uma fábrica de desenvolvimento aqui internamente, que apoia vários clientes. Por exemplo, o próprio SPC, né, uma marca bastante famosa, acaba utilizando nossos serviços aqui. E também temos uma outra área que é de alocação de hunting. Então, se você precisa colocar profissional qualificado, especializado dentro da sua empresa, pode contar com a nossa área. E aí, claro, nosso universo é tecnológico, mas também fiscal. Então, se vocês precisarem de recursos fiscais qualificados, pode contar conosco. E quando a gente fala de Avalara, ela tem aqui 4 softwares que ajudam na jornada como um todo. Então, quando a gente fala de motor de cálculo, desde o pedido de compra, então ele já nasce bem feito, né? Bem calculado, com atualização de conteúdo dentro da ferramenta, até a emissão e recepção de notas, passando pela geração de todas as obrigações fiscais e chegando até mesmo a armazenar os recibos de entrega e ajudar o fiscal em relação às datas e obrigações próprias da empresa com o compliance tracking. Então, nós temos aqui várias aplicações que acompanham todo o ciclo de vida das obrigações das empresas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa jornada fiscal com a Avalar, a gente não vai falar aqui, né? Mas se você quiser saber um pouquinho mais, basta entrar em contato conosco, o time de marketing vai deixar aqui nosso contato, e a gente faz uma reunião focada na sua empresa. Antes de passar para o Jorge, só um recado rápido. Nós temos aqui a ferramenta de perguntas e respostas. Então, eu peço para que vocês não guardem para o final, né? Mas já vá colocando as dúvidas, não no chat, mas na ferramenta de perguntas e respostas, porque é ali que a gente vai fazer o filtro das perguntas e respostas mais votadas para o Jorge responder ali no final do webinar. Esse webinar terá uma duração de 1 hora, então, quando for 5 horas, a gente pretende encerrá-lo, ok? Agradeço muito a participação de todos. A gente já tem mais de 150 pessoas aqui na sala. Tivemos mais de 500 inscrições, então agradeço muito o interesse de todos em participar desse webinar. E agora passo para o Jorge, que é quem de fato vai agregar muito conteúdo aqui nessa live nossa. Jorge, está contigo. Obrigado, Rafa. Quero agradecer esse convite maravilhoso
da Umini. O meu contato com a Umini é um pouco antigo, é de 2005. O Horácio nos brindou no passado com o modelo da nota fiscal eletrônica, na época, da chilena. Então a gente se conhece há muito tempo e eu fiquei muito feliz e fiz todos os esforços para a gente conseguir fechar essa data e estar aqui agora falando com vocês. É um prazer enorme. Agora eu não entendi a questão da ferramenta de perguntas, porque a ferramenta de perguntas tem uma IA, você põe a pergunta e a IA responde, não é a IA, sou eu. Tô brincando, gente. Então vamos falar. Eu sou Jorge Campos. Ô, Jorge, só uma Oi. coisa rapidinha aqui. O pessoal tá falando, acabei de receber aqui da produção, né? Na verdade, foi o José que acabou de me avisar aqui, que não tá compartilhando a sua tela. Se você puder recompartilhar novamente, É engraçado que ele diz que tá, mas eu vejo aqui também, viu? Por isso que eu tô comentando que não tá bem. Como é que foi? tá vendo que aquela pergunta que eu fiz, É, vamos, de repente vocês vão e precisar compartilhar aí. o pessoal falou aqui de perguntas e respostas. Lá em cima no chat tem um P e R. É lá, perguntas e respostas. Fica bem ao lado. Pessoal, É, é- vocês veem aqui a apresentação? Ok, já deram um ok aqui. beleza. Bom, eu sou Jorge Campos, fundador do portal SPED Brasil, atuo aí desde o início do projeto SPED. O SPED é aquele que vai morrer lá na frente, né? O moribundo já é chamado assim, vou segredar para vocês, ele já é chamado assim entre os fazendários, né? O moribundo. Então, desde 2005 a gente participa do GT 48, em 2017 assinei pelo portal. Então, o portal também assinou o protocolo, é signatário do protocolo de cooperação e simplificação do SPED. Trabalhamos pela simplificação também. Vira e mexe, a gente está levando demandas para o fisco em relação a problemas da nossa escrituração, que vai viver ainda um bom tempo, né? Aliás, vou dar uma informação em primeira mão. Amanhã a gente tem reunião com o fisco para falar da adequação do IBS ao SPED, né? Nós teremos que ter esse momento de composição dos dados do IBS, CBS e do SPED, para poder fazer o piloto lá em 2005, se a data for mantida. E sobre a data, vamos falar sobre ela, né? Tem um negocinho importante aqui. Então, nós temos hoje a data de 2026, fase teste, está previsto lá no PL como uma etapa assim de análise, possíveis problemas. A gente sabe que esses projetos apresentam, nem tudo está norteado, nem tudo está previsto. Eu, particularmente, confesso que essa data aí eu não acredito nela. Então, aqui é um papo muito sério, muito franco. Eu sei que vocês estão aí às voltas com o budget, e precisam orçar e tal. Eu já digo que 2026 não sou eu que decido, é o fisco, mas pelo andar da carruagem, considerando que a aprovação vai acontecer lá em dezembro, no dia 31 de dezembro, às 18 horas. Brincadeira, mas vai ser em dezembro, já falou. Hoje saiu o substitutivo do Senado, com uma série de novidades. Não sei se você já se deliciou com esse documento, são só 450 páginas, uma delícia. Eu comento algumas coisinhas daqui a pouco com vocês. Então, essa fase de teste é justamente para evitar problemas, né? Tentar prever ou tentar identificar aí quais são os pontos nevrálgicos do projeto. Só que surgiram novidades. Então, eu coloquei ali o CNPJ alfanumérico. É, o CNPJ alfanumérico foi uma necessidade, porque a Receita Federal identificou. Isso aí estava previsto desde outubro, tá? Falei aqui em lives também, lá no portal, nos comitês. Está previsto desde outubro. E o que aconteceu? O CEP identificou que até 2028 a possibilidade de aumento de CNPJs por várias questões que ainda vão ser tratadas no incentivo ao empreendedorismo, 100 milhões de CNPJs. E não cabe 100 milhões de CNPJs na estrutura atual. Por isso,
foi definido o alfanumérico. O probleminha dessa história é que havia sido definido o dígito verificador como alfanumérico e não o corpo do CNPJ. Isso aconteceu, está publicado. Sugiro que você analise se a sua empresa desenvolveu internamente. Alguns setores desenvolveram SPED internamente, acredite se quiser. De qualquer forma, essas empresas, quem tem mainframe, alguns modelos de sistemas não tratam alfanumérico no código CNPJ. E mais, tem outras empresas que adotam o código do CNPJ como código do cliente barra fornecedor, barra parceiro, e aí é mais um problema, né? Então, é preciso prever esse cenário no trabalho de mapeamento, no trabalho de adequação. Quantos clientes você tem na sua base? Quantos fornecedores você tem para ajustar tudo isso, tá? Isso é uma análise importante. E nós temos também lá nas disposições transitórias do PL a adoção nacional da nota fiscal de serviço. Isso é uma pergunta muito clássica em todos os eventos. Afinal, só temos 1.000 ou 1.500 municípios. Quando que os municípios vão adotar? Então, está lá essa obrigatoriedade. A Receita Federal deve começar agora, a Receita, o encate, ou melhor, ainda não temos o comitê gestor, então é a Secretaria, né, de Reforma Tributária, deve iniciar um processo de conscientização, mais do que já existe, já tem, tá? Mas vai ser enfatizado um pouco mais a necessidade dos municípios adotarem a nota fiscal de serviço nacional. Ela só precisa funcionar. E aí é outro pacote, tá? Não vou comentar aqui o estágio dessa nota fiscal e os problemas que têm acontecido. A gente também participa do projeto piloto. 2027, sim, fim do PIS/COFINS. Ah, mas se essa data não vai ser mantida, 2027 pode ir para frente ou não, tá? Ou 2027 entra como Big Bang, que é uma proposta disso, e não teríamos essa fase teste de 0,9 e 0,1. Vai depender aí da evolução política deste cenário. Mas aí a gente tem sim o fim do PIS/COFINS e início do IBS e CBS com as alíquotas. O fisco não gosta que a gente fala, mas está lá no PL. IBS-M, que é municipal, e IBS-E, que é o estadual. Então entenda o seguinte: o IBS é a soma do M mais o E, tá bom? É a soma dessas duas alíquotas. Depois nós temos, em 2028, a evolução desse processo e tem uma novidade também. O fim do certificado A1, esse que você usa para assinar os documentos fiscais, eletrônicos, para assinar as declarações. Pois é, foi identificado pelo ITI, problemas de segurança, isso já não é novo, já é antigo, e pretende-se adotar um novo modelo de certificados, selo. E o problema é que o ITI previu para as empresas, na relação comercial, hardware. O problema do hardware, gente, é simples. Hoje, para você ter um certificado via selo para assinatura, por exemplo, das notas fiscais, você teria que ter o custo disso de US$ 15.000 mês. Inviável. E aí foram feitas reuniões para discutir isso com o ITI, ele entender que o modelo de nota fiscal eletrônica não é o modelo que tem lá na Europa, porque esse modelo que está sendo adotado no Brasil é o EIDAS, é o mesmo modelo europeu, só que aqui precisa de adequações. Bom, esse tema está sendo discutido pelo ENCAT e já conseguimos empurrar isso para frente. Eu falo já conseguimos porque eu participo lá do projeto piloto. Então, o ENCAT já conseguiu empurrar isso aí lá para frente. E vamos aguardar agora. Estuda-se um outro modelo de certificado que atenda o mercado, as médias, pequenas empresas e as grandes empresas também. Na sequência, nós temos aí um marco importante, que é a redução gradual dos benefícios fiscais de 10% ao mês até 2032, zerando depois. Esse é um tema super importante, porque a empresa tem que avaliar
como que ela se comporta em relação a esses incentivos que ela tem. Primeiro ponto, né? Quais são os incentivos estaduais e federais? Isso já é um trabalho gigantesco, tá, gente? Depois, qual é a repercussão de se perder 10%, redução gradual, desses incentivos na composição do seu custo, na composição das suas margens? Então, isso é fundamental. E aí, uma dica. Pode ser que você fale assim, olha, hoje eu já tenho problema de margem. Se eu perder isso aí, eu não consigo manter. Mas cuidado, porque essa análise não pode ser feita assim friamente. Você tem que olhar o mercado, o quanto foi investido para se ter uma posição nesse mercado. Porque o mundo lá fora quer vir para o Brasil agora, tá? Por conta da reforma, por conta da acessão à CDE. Então, de repente, você fala, eu vou sair desse mercado, vou sair dessa operação, você entrega de bandeja um concorrente que está esperando essa oportunidade. Então, fique tranquilo, faça uma análise fria, ponderada sobre essas questões. A gente tem ouvido isso muito das empresas, setor farmacêutico, principalmente, falando lá do Centro-Oeste, outros com fábricas e distribuição em outras praças, mas eu sempre falo, cuidado, olhe o que você pode abrir mão, ou se não vale aí também um novo investimento por conta desse cenário, né? Tem até aquela discussão, né, nesse período aí de redução dos incentivos, muitas empresas falaram que aí tem a repercussão do crédito, né? O crédito é integral a partir de 2033. Então, na compra de ativos, ninguém queria comprar mais nada em 2029 em diante, porque isso ia virar um bolo e tornar-se-ia um 240 avos para ser compensado. Aí veio a depreciação acelerada para resolver essa questão das empresas. Mas ainda estão avaliando, tá? E aí nós temos o Go Live, o IVA dual, maravilhoso, a partir de 2003. Céu de brigadeiro, será? Então vamos conversar sobre algumas questões importantes em relação a esse novo mundo. Nós temos diversas novidades, gente. Eu falo que esse mundo da reforma tributária é um mundo de total disrupção. E é aquela história de mudança de mindset que a gente falava antes da pandemia, por conta da transformação digital, agora então é total. Então vamos comentar primeiro o caso, que é o motor de cálculo, né? Porque ele é base para tudo. E aí a gente fala, motor de cálculo virou commodity. Mas cuidado, você eu sempre falo, as empresas sempre usaram motor de cálculo no faturamento. Eu falo, faça na compra também. Oi? Sim, você tem que validar o cálculo do seu fornecedor. Ele precisa também ajuda sua. Nem todos os fornecedores têm motor de cálculo, você sabia? Os médios, poucos têm. Então, de repente, você vai trabalhar também com o motor de cálculo para as entradas para os seus fornecedores que precisam de ajuda para calcular esse novo mundo, que não é tão simples assim. A gente tem agora uma nova realidade de fato gerador. Eu até coloquei uma telinha aqui. Deixa eu ver se eu coloquei uma telinha do fato gerador até para ilustrar para vocês. Ô Jorge, você vai precisar só compartilhar novamente, que eu roubei aqui a sua tela sem querer, Ah, porque o é? pessoal estava reclamando em relação a não estar visualizando, tá bom? Eita, aqui tá. Você não quer apresentar daí? Fica melhor, então? Pode ser, pode ser. Mas eu acho que eu não tenho essa telinha. Você é compartilhar da máquina, é isso? Vamos ver. Estranho, né? Vamos ver de novo. A gente vai lá, compartilhar. Entrou? Sim, eu consigo ver bem aqui. A gente está falando do motor de cálculo, né? Tem até uma tela. Aí ele fala, né? Cálculo das ferramentas de sobrevivência na transição dos modelos tributários. O período de transição, gente, ele é exatamente isso, complexo demais, é sobrevivência mesmo. Alguns setores serão penalizados assim drasticamente. Não tem simplificação nenhuma. Gente, eu estou aqui para falar a verdade, eu não vou
Não vou dar uma de João sem braço, não. A período de transição, vou dar um exemplo para vocês. As empresas que têm, por exemplo, atuam com produtos de lubrificante, álcool e álcool combustível, estou falando, e gás natural, eles não estão no monofásico, mas eles têm os produtos do monofásico. E aí eles estão num mundo, assim, numa Nárnia terrível. Inclusive, saiu no substitutivo de hoje do Senado a sugestão de se colocar eh, alguns produtos, zerar essa conta, né? Para não continuar fora do monofásico. Lembrando, né? O monofásico começou lá e a Lei Complementar 192 e mudou a alíquota para a de REN. Então, esse é o cenário. Imagina você ter vários modelos tributários, vários modelos de cálculo do imposto por conta do tipo de combustível que você atua. Problema. Então, tanto que foi colocada a sugestão de resolver esse tema antes da reforma, na transição, para melhorar o cálculo. Então, você imagina um cenário onde você tem um período de transição, onde você tem a alíquota IBS proporcional, você tem que reduzir essa alíquota lá no ICMS. Tanto na saída, eu vejo muita gente falar da saída, esquecem da entrada. As entradas também são proporcionais. Como é que faz? Seu fornecedor vai ter condições de fazer isso? Eu estou dando uma sugestão de você incluir o seu fornecedor no braço de cálculo do motor de cálculo, tá? Então preste bem atenção nesse cenário para poder orientar. E mais do que isso, né? Você já falou com seus fornecedores? Gente, eu falo disso desde 2019. Aproxime-se do seu fornecedor. Você tem os fornecedores estratégicos, você tem aqueles fornecedores que o seu negócio depende desses fornecedores. Traga-os para conversar. Eu sempre digo que o futuro do modelo industrial na relação de fornecedores e clientes vai ser muito próximo do que existe lá no automotivo. Inclusive, eles têm uma escrituração própria, né, os sistemistas, mas é aquele modelo em que os fornecedores estão ao seu redor e um apoia o outro, usam as ferramentas próprias do setor. É mais ou menos isso que eu imagino, até por conta da, dos projetos de conformidade do fisco estadual e federal, né? Então, você já tentou usar uma ferramenta de cálculo? Fala com a turma aí que eles são especialistas nisso, tem o QR Code para você trabalhar nesse assunto. E aí eu estava falando do local do fato gerador, o local da entrega. Bom, primeiro ponto, quantos municípios você atua? Quantos estados você atua? Lembrando que cada estado e cada município tem a sua alíquota, você vai precisar ter esse mapeamento. Veja que tudo que eu estou falando aqui remete a um trabalho prévio de mapeamento, né? Eu estou falando mapeamento, diagnóstico, ESIS, enfim, não importa. Porque muita gente acha que não há necessidade disso. Esse é o pontapé inicial para você poder entrar nesse processo sem dificuldades. Uma das dificuldades que eu tenho lá no SPED fiscal, por exemplo, eu não tenho onde colocar o local da entrega, porque na nota tem, mas no SPED fiscal isso ficou meio turbulento. Inclusive, a gente vai falar com o fiscal amanhã sobre esses assuntos. A disponibilização do material. Eu tenho clientes que pedem para disponibilizar na obra, etc. Isso vai definir a alíquota do produto. Então, você vai ter um preço base e, de repente, o local vai mudar a alíquota e essa alíquota você precisa ter isso à mão com facilidade. É, onde está esse bem, né? Onde está qual é a localização? A questão da prestação do serviço. Isso aconteceu, essa discussão começou lá com a Convênio ICMS 87, de 2017. Aí teve toda uma reviravolta, mas nós tivemos a DIMP, inclusive, né, para definir o ISS no local onde o serviço está sendo prestado. Foi lá o Supremo e considerou inconstitucional. Mas por quê? Tecnicamente foi inviável essa alegação do Supremo. Aí a Febraban deu a sugestão das empresas desenvolverem o sistema
e o fisco buscar a informação no ambiente das empresas. É horrível a sugestão. Mas foi o modelo que a Febraban disse, deu de sugestão, porque os volumes deles são gigantescos. Estou falando, gente, passou o cartão de crédito, está prestando um serviço. A maquininha que está ali está prestando um serviço. Onde você usar o cartão, há um serviço sendo prestado. E isso agora tem IBS, tem CBS, entenderam? Isso já está na legislação. Disponibilização do serviço. Agora, só que agora não vai ser mais inconstitucional, porque tem uma lei complementar. Uma emenda constitucional e uma lei complementar. Quando o serviço está sendo disponibilizado, em qual local? Esquece a história de o endereço do prestador. É onde o serviço está sendo prestado. Eventualmente eu não tenho isso, eu só tenho a informação do domicílio do tomador. Por exemplo, acontece isso com os planos médicos. Então, você tem que rever toda a sua matriz de cálculo, sua matriz de dados que você vai pedir, inclusive, para o seu fornecedor. Você tem que estar em contrato, gente. Tem que rever contratos. Eu sei que você vai sair aqui um pouco preocupado, ou muito preocupado, mas essas são discussões que a gente trava desde 2019, esperando alguma novidade, mas o fisco, as decisões do PL, o 68, convergiu para o que já existia, tá? Pouca coisa mudou. Aí a gente está falando de apuração dos impostos. Olha, gente, eu vira e mexe, eu venho lá no nosso comitê, ela pergunta, mas a hora que eu estiver fazendo a apuração, como que eu vou incluir esse... Não, você não vai incluir mais nada, salvo exceções. Quem vai fazer a apuração é o fisco. Não tem obrigação acessória de apuração. Vai ter sim, e está previsto no PL, inclusive, o ajuste da apuração. Mas a apuração, a pré-assistida, é o fisco que faz. E para fazer isso, ele precisa de informações corretas. Vou te dar um exemplo. Tudo que é faturado contra a sua empresa é realmente um faturamento? Você sabe se usa o CNPJ da sua empresa para transitar com mercadoria roubada, ou às vezes nem é roubada, é só para poder dar uma destinação diferente? Isso acontece, tá? E o fisco tem autuado as empresas que não fazem a manifestação do destinatário. A manifestação do destinatário é uma ferramenta desenvolvida pelo fisco a pedido das empresas piloto em 2009. Em 2009, as empresas falavam o seguinte: olha, as notas estão no mundo digital, o meu CNPJ está no Google. O camarada vai lá, emite uma nota com o meu CNPJ, eu não fico sabendo. Aí, como está tudo na nuvem, o fisco gerou a obrigação, o painel da manifestação. Você só tem que ir lá e dizer, olha, essa nota aqui não é minha. Como que você sabe disso quando você tem um volume gigantesco? Você tem que pôr lá uma ferramenta, um robô, que faça isso, né? Uma das questões importantes desse projeto, as empresas pediram que a nota fiscal tivesse o número do pedido. E uma vez que a nota tem o número do pedido, pronto, você resolve esse problema e tira do colo um problemaço que é uma autuação. Até o ano retrasado, o fisco até mandava um relatório para as empresas, dizendo, olha, não encontrei na sua escrituração essas notas. Acabou, tá? Ele alterou a legislação dizendo o seguinte, se em 180 dias você não escriturar essa nota, você recebe o auto automático. Não tem mais avisinho, não. O fisco cansou de avisar as empresas. Então, cuide disso. Manifestação do destinatário. Tem gente que fala, é caro. É a hora de negociar com seu fornecedor. Eles estão ávidos para negociar. Então, negociem aí um modelo interessante que você, de repente, ganha de brinde um robô de manifestação do destinatário. E aí, a partir do momento que você fizer a manifestação, você está livre de qualquer problema. Lógico que ele vai cobrar a empresa que forneceu os dados, que usou o seu CNPJ. Mas aí você para e pensa, eu tenho problema nessa minha operação. E aí eu sei que tem. Nem tudo é centralizado. Eu tenho compras que o superintendente faz e eu não fico sabendo. Então, aí que tá. Tá vendo? Quando a gente fala no mapeamento, opa, olha, centralização das notas, geração de pedido, tem que estar tudo num ambiente só. Se você tem pernas
modo de dizer, tá? Soltas na operação, tá na hora de trazer a turma para um único cenário. Ah, Jorge, nós compramos um negócio, compramos as empresas do concorrente lá na Operação do Norte, nem o RP está centralizado. Gente, esse é um pacote antes disso tudo que eu estou falando. Você rever o seu ambiente sistêmico é outra história. Unificação de ambiente, de RP, de soluções. Isso aí tem que ter uma discussão antes com o seu fornecedor ou com aquele que você quer unificar. Ah, não sei quem vou fazer. Faz uma RFP, sabe? Uma RFP, uma proposta para. Ele tem que ter todos os dados e cada um lá faz um lance de proposta de unificação. Bom, você conhece isso muito bem. Então, recadinhos dados sobre a manifestação. O fisco vai gerar essa pré-apuração. E aí, na pré-apuração, gente, tem um detalhe importante, que você vai falar assim, eles criaram a IPA, Informação para Apuração, o CNPJ completo, apuração pré-assistida, notas que permitem créditos, e eu falei delas agora, e notas com débito. As notas que permitem créditos, você vai ter na operação de compras, né, com split payment, e todas as suas aquisições. Beleza? Beleza? Depois a gente fala do fluxo de caixa disso. E as notas de débito, NFE, NFCE, não importa o modelo de documento que você emita. Mas cuidado, ainda foi criado um modelo novo, são as notas de crédito e débito. E por que que elas foram criadas? Elas foram. Eu até coloquei aqui o modelo da apuração. Eu acho melhor eu falar disso para depois entrar na pré-apuração, na nota de débito e crédito. O que que eu tenho? O fisco vai gerar para você por CNPJ completo. Mas, por que completo? Porque é por estabelecimento. Esquece a inscrição estadual, tá? A inscrição estadual vai morrer, tadinho. É CNPJ completo. Porque cada estabelecimento tem o seu estoque, a fiscalização é por estabelecimento. Mas a apuração será por CNPJ raiz, para compensar todos os créditos e débitos. Tranquilo? Isso a gente está falando de IBS, tá? A CBS ela tem um modelo diferente de apuração. Eu não falei para vocês. Nós temos dois sistemas. Nós não temos um IVA dual. Foi a escolha dos nossos deputados e senadores. Então, nós temos a apuração do IBS, que está aqui na tela. Nós teremos a apuração da CBS. E a legislação da CBS prevê o quê? Você vai seguir o mesmo modelo de PIS/COFINS, onde você vai ter a apuração centralizada do jeito que está lá na FD Contribuições, diferente daqui. Tá bom? Aí, como vai integrar tudo isso? Nós teremos a integração feita pelo. Olha que lindo, o fisco vai fazer a integração, não somos nós mais. Isso é muito bom, né? E aí, uma vez que ele apurou esse imposto, ele vai entregar para você, e conforme está lá no artigo 48 do PL, você vai fazer os ajustes, né? Ainda sobrou conta gráfica para você lançar. Nem tudo o fisco tem. Os incentivos fiscais, ele não tem todos. Embora eu diga para vocês que a Receita poderia muito bem criar um CBNF para ela. E não dá sugestão, Jorge. Lógico, se os estados estão usando o CBNF, e eu acredito que todos os estados devam entrar no CBNF, até para melhorar a dinâmica dessa apuração, por que que a Receita não pode adotar, né? Ficar pedindo DIRB, pelo amor de Deus. Então, aí você vai ter esses ajustes para poder fazer as correções devidas que serão precisas. Tranquilo? Ah, mas todos os lançamentos, alguns lançamentos que você faz hoje na mão, terão os eventos. O evento de apropriação de crédito, por exemplo, ele vai eliminar a nota fiscal que você faz no final do mês. E outros que estão por vir aí, tá? Não posso falar porque ainda está em discussão. Aí vamos voltar para o nosso tema que eu estava comentando com vocês, que é a nota de débito e crédito, porque aí eu volto ali para fechamento mensal. Nota de débito e crédito, gente, ela foi criada justamente para ter um rastreamento da operação. Isso que eu acabei de falar para você. O fisco tem que ter o domínio de tudo que está acontecendo, eliminar ao máximo a sua interação na apuração ajustada.
Olha como é bom o fisco, né? Vamos querer me bater. Mas é assim, ele quer eliminar qualquer retrabalho. Então foi criado a nota de débito e a nota de crédito. Então está aí um exemplo, a devolução de não contribuinte, isso é um exemplo do próprio fisco da reunião. Crédito excedente no futuro para bater débito do passado. E eu brinquei que foi de volta ao passado, o filme. Que é assim, a reclamação que aconteceu lá na oitiva, não sei se vocês chegaram a assistir alguma oitiva, acho que sim, né? E a reclamação que teve empresário e algumas pessoas reclamando que tinha créditos e não conseguia compensar esses créditos porque a legislação não permitia. E aí que colocaram no PL? Olha, se você tiver crédito lá no mês, o exemplo que eu dou é o mês de abril, porque o mês de abril é quando se compra bastante para vender no mês de maio, mês da mãe, né? Mês das noivas. E é o melhor momento do mercado, inclusive, né? Então compra-se bastante em abril e acaba tendo crédito, porque a venda vai acontecer no mês seguinte. Gerei crédito aqui em abril. Ah, mas eu tenho débito lá em janeiro. Vou pegar esse crédito e vou compensar, certo? Errado. Quem vai fazer isso é o fisco, não é você. Você vai emitir uma nota de débito, porque você tem crédito, emitiu a nota de débito e ela vai abater aquele seu débito com esse crédito. Olha que coisa linda, gente. Não é fantástico? Vamos ter que trabalhar nessa operacionalização. Vai ter um projeto piloto, tá? Não vai ser controlado, não vai ser todo mundo, mas para eliminar qualquer probleminha. E aí, gente, tem uma questão importante que eu vou voltar a tela só para você ver aqui, ó. Fechamento mensal está aqui no lado direito. Isso aí detona toda a história do fechamento mensal. Porque eu não vou ter fechamento. Está na mão do fisco a apuração. Fala para sua auditoria, acabou a história do D mais 2, D mais 5. Se você tiver débito lá, ele vai pegar o crédito e jogar lá e compensar. Ah, mas eu não quero que ele faça isso, eu estou discutindo. Esquece, gente. O fisco já falou, ele não quer saber do dinheiro dele sendo aplicado e não receber. Ele falou isso aí nos bastidores, não podia dizer isso. Bom, mas não tem mais essa autonomia tua para dizer o que você vai usar esse crédito para compensar o quê? Tem débito lá, ele vai pegar qualquer crédito e lançar. Tá duro, né? Ouvir isso, né? Sei, mas é assim mesmo. Então, aqui é só mais um exemplo da nota de crédito e débito exclusiva do fornecedor. Quem emite a nota de débito e crédito vai ser sempre o fornecedor. Nunca o cliente. O cliente não tem como emitir uma nota de débito e crédito para compensar o fornecedor. Eventualmente, você vai ter a nota de ajuste, né, nota complementar, e somente nas operações B2C, B2B e B2G. Depois eu quero falar um pouco sobre essa relação B2B na hora que eu explicar o split payment. Então, se você quer ver, você é daqueles que igual São Tomé, tá aí, ó, PL 68, artigo 34. Os créditos do IBS e da CBS apropriados em cada período de apuração poderão ser utilizados da seguinte ordem: mediante, parágrafo primeiro, o contribuinte poderá realizar ajustes positivos ou negativos no saldo apurado na forma do caput, nos termos previstos no regulamento. Eu falo rápido demais, né? Eu sei. Parágrafo segundo. Inclui-se entre os ajustes de que trata o parágrafo primeiro o estorno de crédito apropriado em período de apuração anterior, aplicando-se os acréscimos de que trata o parágrafo 4º e 6º do artigo 49, desde a data em que ocorreu a apropriação indevida do crédito também. E tudo isso, sabe quem vai fazer? É o fisco. E, eventualmente, vamos mexer, digamos que eu tenha feito um estorno lá em janeiro, que provocou alteração no mês de fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Não é a empresa que vai fazer isso, não é o contribuinte, é o fisco. Aquela história de constituição do crédito, né, que é uma briga danada entre empresas, Receita Federal, o CAF dando ganho de causa para as empresas. Não, lança lá em conta gráfica, em ajustes, e a Receita reclamando que quer a constituição da escrita, ou seja, retificando as IFDs contribuições desde o início. Agora acabou. Quem vai fazer isso é a Receita Federal e o Comitê Gestor. Estou falando fisco, né? É a Receita Federal e o Comitê Gestor, porque está aqui na legislação. Legal, né? Estou dando risada, porque já discutimos muito com o fisco, com a Receita.
Fluxo de caixa, gente. O gap mensal. Esse aí é fundamental. Esquece a história do split. Estou falando do gap mensal. Hoje, você fez a compra de um produto, certo? Digamos que a gente já está no IBS. Como que você faz? Você compra, toma o crédito e um abraço. A partir do IBS, você comprou. Eu sou fornecedor, eu sou responsável pelo pagamento. O meu vencimento desse imposto aqui vai ser no dia 20 de novembro. Você só vai tomar crédito e compensá-lo na sua apuração no mês de novembro, na apuração de novembro, que é quando eu vou pagar. Significa o seguinte: tudo que você comprou em outubro e você achava que teria direito ao crédito, você não vai ter direito ao crédito se não houver o pagamento. Ah, então aí eu posso fazer o split? Pode. Você pode pagar em outubro. Você vai pagar à vista? Você nunca pagou. Tem empresa que paga exige um vencimento de 180 dias. Então esquece essa história de que, você pode fazer o pagamento. Isso é a história, como dizem, para boi dormir. O fisco não conhece a realidade das empresas aí. Então você não vai fazer isso, você vai esperar. Mas numa eventualidade eu estou precisando desse crédito. Tá bom, então você vai pagar lá no dia 10 de novembro. Você vai fazer o split. Tranquilo? Só que tem um probleminha. Você não estava dizendo para mim que ia fazer o split. E agora? Mas eu posso, você pode. Mas olha só, vamos entender o cenário do split. Qual que é o valor do produto? Agora o imposto é por fora, certo? Então, se eu tenho um produto hoje, no mundo ICMS, que custa R$ 1.000, entendam isso, hein? O produto custa R$ 1.000. Ele tem imposto por dentro, tem ICMS, tem que tirar o ICMS. Vai ficar 820, certo? E aí o que acontece? 820. Aí você vai calcular 26,5, se for o caso, para gerar a guia de IBS, certo? Certo. Muito bem. E agora? Você diz que vai pagar. Pagou. O que acontece quando o cliente paga o imposto no lugar do fornecedor? Veja o exemplo do ISS, né? Das retenções na fonte. Você que pagou fala, fornecedor, olha, vou descontar isso da fatura. E aí você vai falar para mim, eu paguei o IBS, pode me abater da fatura. Opa, mas eu não estava prevendo isso. Então, aqueles 820 que virou o produto, menos os 200 e pouco que você pagou agora, virou 680. Quebrou meu caixa, quebrou a minha realidade. Então, muita atenção em relação ao preço que você vai usar para quem vai fazer split e para quem não vai fazer split. E como que eu sei disso? Revisando todos os contratos de fornecimento. Aqueles que você tem contrato e aqueles que você nunca fez contrato, passa a fazê-los. Porque ele pode dizer, eu quero fazer o split, e aí você vai ter um problemaço para se explicar lá com o financeiro. Esse é um item. A questão da quebra do caixa ou da quebra do gap mensal, isso é um modelo que o fisco decidiu que, olha, essa história de você tomar crédito no mês que você comprou e não pagar, acabou. Então, chame o financeiro para discutir. Eu tenho visto muita empresa criando seus comitês, seus grupos de trabalho. Esquece comitê interno. Não é comitê interno. Comitê é externo. Dentro da empresa é grupo de trabalho. Todo mundo tem que sair com uma pastinha e com lição de casa. Chame o financeiro. Ele precisa discutir, ajudá-lo a definir isso. Lembre, você vai ter questões do custeio mensalmente falando, a cada operação, e você tem também esse gap de fluxo financeiro na entrada do IBS. E aí, dentro desse modelo, eu queria explicar para vocês essa história do regime de competência. Quando surgiu a história, eu provoquei uma discussão com o fisco e falei, cara, essa conversa a gente já teve lá em 2008, 2009. Porque lá atrás, o fisco, alguns fiscais, alguns estados, queriam acabar com essa história de faturamento no dia 30 e o produto sai no dia 3, 4, 5. Eu conheço empresa que sai no dia 15, mas faturou no dia 30. Faz isso para viabilizar a venda por negociação de prazos, né? Aí eles falando, olha, a transição da mercadoria ocorre no mês seguinte. Eles estão faturando no dia 30,
considerando como fato gerador, dia 30. Houve uma discussão exacerbada, o fisco fez um levantamento nacional e descobriu realmente, data de emissão é data de saída da mercadoria, mas a data efetiva é no mês subsequente. Opa! Aí, quando eles estavam decidindo para mudar isso, para decidir que a data efetiva, que seria o fato gerador, veio o representante do Estado de São Paulo e falou: então vocês vão chegar para o secretário, para o governador e dizer o seguinte: ó, esse mês não vai ter crédito, crédito no âmbito de fisco, né, que é o pagamento das empresas, porque isso aí foi postergado para o mês subsequente, porque é isso que vocês estão fazendo. A partir do momento que você adota a data de saída, o imposto vai ser pago no mês subsequente. Então vai ficar um mês sem caixa. É isso que vocês me explica como que vocês vão falar para o governador que eu quero aprender. A reunião acabou e a discussão nunca mais foi levantada. Só o estado o estado, o Distrito Federal é que manteve essa história e lá vocês sabem é a data de saída que prevalece. Os demais mantiveram a emissão. E agora surgiu a mesma coisa. Por quê? Horas. Se eu vou fazer o split e só vou tomar crédito no momento em que eu pago, então o fisco também não vai ter o imposto, foi parcelado. Eu tenho 180 dias para pagar. O fisco sabe disso? Aí eles acordaram. Opa, não. Neste caso, na relação B2B, eu estou falando business to business, pessoa jurídica com pessoa jurídica, o regime é de competência. Faturou, mês subsequente, como acontece hoje, vence o imposto. Divergências em relação a isso, só se o cliente quiser pagar antes do vencimento. Senão, quebra o Estado. Então, o split fica mais para B2C mesmo, tá, gente? Ah, não tem nada escrito isso. Tem sim, o ministro, inclusive, o secretário Bernardo Api, até comentou isso na oitiva. Perguntaram para ele, ele falou, não, isso é B2B, competência, tá? E aí a gente tem um outro cenário bem importante, que é a morte do CFOP. O que é isso, gente, a morte do CFOP? O modelo que a gente emite hoje mudou. A gente não vai ter mais essa história de CFOP, operação, a gente vai ter o C-Class. C-Class. O que acontece? Nós temos um projeto já antigo e que já está em operação, que é a nota fiscal de energia elétrica, e agora em projeto piloto a nota fiscal de comunicação, e a ideia é que as empresas comecem a testar esses modelos lá no NFCom, e o fisco falou, olha, isso aqui funciona muito bem para energia elétrica, vai funcionar para a NFCom, porque eu mantenho o layout standard, não preciso mexer no layout standard, porque é uma dificuldade, tá? O ENCAT tem evitado de mexer no layout da nota fiscal, dos diversos DFI, 12 DFIs que tem, para manter é, intacto. E aí o C-Class atende, porque o C-Class vai ter a tributação, vai ter o CST atrelado ao C-Class, com toda a legislação pertinente. Então, quando você falar de um C-Class, CST C-Class, você inclusive vai ter o dispositivo legal que prevê ou não aquela redução, aquela isenção. Resolveu todos os problemas. Eu vi muita gente falando que é complexo. Não é complexo, não. É complexo assim na primeira monta, quando você dá uma olhada no layout, mas depois, a hora que você estuda aquela dinâmica, vai ficar muito mais simples do que mexer no layout do DFE, né? Porque aí depende do DFE. Ah, mas e aquela nota fiscal Brasil? Pergunta que vem logo de atropelo, né? A nota fiscal Brasil, por enquanto, não tem condições. A nota fiscal Brasil, gente, foi aprovada no Congresso, né? E prevê um único layout para tudo. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender como que eu vou emitir uma nota de frete e uma nota e um cupom fiscal no mesmo layout. Consigo entender como eu vou emitir uma nota de serviço num layout único de mercadorias e serviços. Tamanho dessas tabelas todas para suportar tudo isso e, principal, né? Processamento de dados para olhar essas tabelas todas de tudo. Logicamente, não se analisou isso, tá?
Lá no encarte eles analisaram e viram que é inviável. A Receita tem insistido, inclusive, em assumir esse projeto da nota e oferecer o cálculo para as empresas. Olha que coisa. Imagina você recebendo o cálculo da Receita. Ela não está conseguindo emitir nem a nota de serviço. Você sabia que a nota de serviço nacional, ela não calcula nada, você que precisa calcular? É complicado, viu? Então, essa questão da nota fiscal Brasil Nacional, ela não vai entrar agora. Se entrar algum projeto, vai ser lá no final mesmo, 2032, para discutir isso para os anos seguintes. Primeiro, precisa maturar esse modelo novo, com todas essas situações aí. Imagina, eu preciso agora repensar minha operação por conta de nota de débito, o que que eu vou encaixar, que tipo de operação eu encaixo nessas operações de nota de débito, que hoje não são transparentes, eu jogo numa conta gráfica, não tem nada a ver com aquela nota da consultoria, tá? Ah, nota de débito de viagem, de estadia, não tem nada a ver com isso. Nota de débito e crédito para bater ou aumentar crédito tributário, ou compensar crédito tributário, melhor dizendo. Eu tenho que pensar o meu motor de cálculo para a minha operação, como que eu vou fazer isso, como que os meus fornecedores vão trabalhar esse cenário, como eu monto essa matriz dos municípios todos que eu tenho, estados, o custeio disso. Preciso já pensar agora, não é daqui. Tem gente que está falando que está esperando a legislação. Esquece, gente. Comece a trabalhar agora. Você não tem o GT interno, crie o seu GT interno. Faça uma palestra dessa, pega a apresentação, reproduz o que eu estou falando lá internamente. Tá? Apuração dos impostos é apuração. Não tem mais eu vou fazer a apuração. O fisco vai fazer e você vai acatar ou não, ajustar ou não. E se você ajustar para menor, precisa ter respaldo disso. Ah, a nota foi cancelada. Opa, não é aqui que você corrige o cancelamento. É lá na operação, é lá na emissão. Você tinha que ter emitido uma nota de débito ou crédito, ou, dependendo do fornecedor, do cliente, né? Se for simples, você teria que ter emitido uma nota de crédito, ou, se é uma empresa, lançar essas notas, emitindo a nota de entrada. Fechamento mensal, então, também esquece que isso não vai acontecer mais, nunca mais. Você vai precisar trabalhar essas questões em relação a como tratar esse assunto. Existe disposição na companhia? Já avisou lá fora, por exemplo, tem empresas que são subsidiárias, tem que avisar lá fora, olha, não tem mais encerramento no RP, porque o fisco a qualquer momento pode pegar um crédito, um débito e lançar crédito para vocês, se você tiver em débito com outro período. Aí, como serão as negociações das compensações? Compensações, lembrem, chegou em 31/12 de 2032, você não compensou, você não escoou esse crédito, vira 1,240 avos. Você só vai poder usar isso, compensar isso durante 20 anos, gente. Pelo amor de Deus. E há um detalhe, tem questões que você não ajuizou. Você viu o que aconteceu agora, o Supremo, né? Quem não ajuizou a lei, a exclusão do ICMS da base de cálculo, foi na esteira, está sendo notificado, vai se tornar o crédito. Então fique atento. Existem assuntos que eu preciso ajuizar antes de pensar? Sim, existe. Tem o crédito que eu não vou compensar. Isso é uma realidade, tá? Eu tenho clientes que têm tanto crédito dessa exclusão do ICMS que ele não vai mais, não tem como compensar. Ah, vai negociar? O mercado está bombando com crédito precatório. Hoje o precatório acabou aquela marginalidade, tem que ter uma certidão, a autorização do juiz é diferente, tá? Você está nessa situação, conversa aí com o seu advogado para ele te orientar sobre essa compensação no mercado. O mercado está pagando bem por esse crédito e outras empresas estão pagando os créditos, as compras futuras com o crédito atual. Olha só que legal. Você tem crédito, não tem? Precatório, crédito ICMS. Você vai consumir esses créditos? Não. Então, compre produtos e entrega daqui 3, 4 anos. Tem contratos desse tipo também, tá? E o moribundo CFOP, esse não tem jeito, esquece. Todos aqueles relatórios que você tem montado no seu sistema de gestão
orientados a CFOP, pode esquecer, isso não vai acontecer mais. É uma forma dinâmica agora de criar relatórios em cima do CST C-Class. É assim que deve funcionar a nossa realidade de apuração. Aqui ele tem, se você quiser conversar com o pessoal da Omini, você tem o QR Code para agendar uma reunião para discutir a questão da reforma tributária e como que você vai tratar. O professor Rafael está aí para nos ajudar em relação às perguntas e responder junto com a gente. Exato, Jorge. Tem, só avisando o pessoal, assim, já chegaram algumas solicitações aqui de reunião, não tem muitas datas disponíveis, né? Então, se vocês quiserem entrar ali e já registrar, se nenhuma delas couber aí na agenda da equipe, pode chamar a gente ali no e-mail, o time de marketing está colocando aqui o e-mail, pode chamar a gente pelo e-mail e sugerir algumas datas que a gente tenta encaixar aqui na agenda, tá bom? A reunião é com eles, não é comigo não, hein? Exatamente. E também, se precisar de um apoio, né, nesses GTs internos, contem conosco, né? A gente pode ajudar aí na questão dos mapeamentos, em tudo que for relacionado à reforma, a gente está se preparando aqui também, né, do ponto de vista tecnológico, para ajudar os clientes. Jorge, eu vou pegar algumas das questões aqui, porque a gente já está com 4 minutinhos aqui para dar 5 horas, né? Então, começo com a pergunta do Marcelo, tá bom? Ele foi no contexto da questão das alíquotas, né? Ele fala o seguinte: prestadores de serviços que hoje podem ter alíquotas totais de ISS, PIS/COFINS até menores do que 12% passariam a ter uma tributação de 26,5%. Existe algum movimento para mitigar esse impacto para quem presta serviços? Não, isso não existe, não. Essa é uma realidade. O único movimento que tem é para a liberação dessas alíquotas para as empresas, para elas terem acesso a isso num site único, né? Porque hoje, quando você fala de município, não tem condições você ir atrás de 5.570 municípios, mas a discussão dessa carga tributária iria ficar com o Congresso, com o Senado. Eu ainda não olhei o substitutivo, eu peguei só alguns itens, né? Tá lá a questão do gás, o transporte de gás, né? A discussão é em que momento eu considero o fato gerador, quando eu falo de duto viário, é uma outra realidade, né? A questão do álcool, com coisas pontuais que eu olhei, mas em relação aí da responsabilidade das plataformas digitais. Eu ainda não tive tempo de olhar aí no detalhe se eles incluíram essa questão que é muito reclamada pelas empresas mesmo, o impacto do setor de serviços, que foi já, inclusive, isso já era um cântico antigo, né? Até antes da pandemia já se falava, o IPEA colocou esse item, apontou esse problema. Ok, vou fazer mais duas aqui, que estão relacionadas, tá bem? Tá Uma é da bom. Letícia. Ela pergunta o seguinte: quando você diz que o fisco irá apurar aqui a questão dos impostos, né, como fica o período de início dessa mudança? Onde teremos as duas apurações, né, na fase de teste ali de 2026. Tem alguma Letícia? pista? É a Isso, Letícia? isso. Letícia, excelente pergunta. Fantástico. Bom, o fisco vai gerar IBS para você. A parte ICMS está contigo. Está lá no SPED fiscal e é você quem vai fazer. Então, você imagina o seguinte: vamos imaginar que 2026 teremos sim a fase teste. Então, você tem, vamos pegar uma nota fiscal com um item só. Então você tem esse item tributado ao ICMS do jeito que ele é, R$ 1.000, 18% no estado de São Paulo. Só que você tem um outro item que é o de teste, 0,9, 0,1. E o que acontece com esse item? Qual que é o valor desse item? Não é R$ 1.000, são os 820. O mesmo produto, bases diferentes, carga tributária diferente, e você tributando a alíquota específica de CBS e S da fase teste. E isso vai lá para o SPED fiscal. E você vai falar para mim: ah, mas não tem nada para apurar no SPED fiscal. Não tem. A reunião com o fisco é amanhã, que a gente vai cobrar o fisco. Por quê? Eu gostei dessa pergunta porque ela me remete ao exatamente o tema da reunião de amanhã. A gente precisa do layout do SPED fiscal com os campos de CBS, BS e S. Por quê?
O prazo nosso é de 180 dias no SPED. Então, para estar pronto lá em julho de 2025 para começar um teste, que é a proposta inicial, eu preciso agora dessa informação, preciso agora em dezembro publicado. E a pergunta para a Receita é: está pronto isso? Vocês trabalharam nisso? Porque a nota técnica do IBS já está pronta. SPED fiscal e FD contribuições e o plano de contas da ECD e a repercussão também lá na ECF. A gente vai conviver durante, como eu disse lá no LinkedIn, um bom tempo com o SPED até ele morrer. E ainda que ele morra, a gente tem o bloco K que ninguém sabe o que faz com ele. Dá tempo de mais uma, Jorge? Lógico, Então vamos vamos lá. lá. Uma pergunta do Clayton. No caso do split simplificado para o varejo, como fica a apuração no final do mês? Então, esse é um trabalho terrível, porque todo esse, no modelo simples, simplificado, caberá ao fisco apurar esse imposto. Eu acho que é até mais simples para ele, porque o controle está na mão dele, né? Lógico que você continua tendo a apuração ajustada, né? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje já tem o setor de bar que faz assim, né? Ele define uma alíquota e você não precisa tomar crédito de tudo, define uma alíquota de débito e um abraço. Ah, mas eu tenho alguns incentivos aí que do negócio, aí você consegue lançar alguns créditos, mas em linhas gerais, você faz um pagamento único, com base na alíquota de 2,3 e não precisa ficar apropriando notas de crédito. Lembra aquela história da El Borrador? Na aula de direito comercial, o professor fala do El Borrador, que antigamente ficava lá na padaria, uma prancheta com um cordão, e ali ele colocava tudo que ele iria escriturar. O que ele não ia escriturar, ele deixava fora. Basicamente, foi inspirado nesse modelo. Ele pega, faz uma proporção de quanto que ele apurou no mês anterior ou no período anterior, define uma alíquota e hoje os bares trabalham nesse modelo, bares e restaurantes. O simplificado vai nessa mesma esteira. Vamos definir uma alíquota e você não precisa se preocupar com os créditos. Ok, nós já passamos aqui 2 minutinhos, né? Queria agradecer aqui a participação de todos. Tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas. A gente vai alinhar aqui com o Jorge se a gente consegue responder até por escrito mesmo, né? Para compartilhar esse material com vocês. Todo mundo que participou recebe o link, recebe esse material, esse conteúdo aí na caixa de e-mail. Deve acontecer ali entre amanhã e quinta, no máximo. Vai ter a gravação dessa live, ela vai ficar disponível, tá bom? E reforço aqui, né? Se você quiser uma ajuda para passar por esse período de transição, com pessoas e tecnologia caminhando com a sua empresa, conte conosco, né? A Omni está aqui para ajudar. A gente vai ter outros webinars agora na sequência, né? Também sobre a reforma, mas outros que são de temas mais abrangentes, né? Então, convido vocês a ficarem atentos ali. O nosso time de marketing vai enviar novos convites, né? Então, agradeço a presença, espero vê-los aqui no próximo. Jorge, muito, muito obrigado aí por todo o conhecimento que compartilhou conosco. Eu que agradeço, foi uma honra participar desse webinar. E se você quer a minha participação numa discussão, eu recebo vocês lá nas Maldivas. Mas manda passagem. Brincadeira, gente. Um abraço a todos. Bom Boa, tchau, trabalho. tchau. Muito obrigado, pessoal.